Opa, bom dia. Vamos começar o bate-papo de hoje. Sexta-feira, 14 de agosto. Vamos começar um bate-papo bem legal. Vamos lá, bom dia. Então hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante. Vamos ter um tema, acho que bem atual. Vamos falar aí de angústia, vamos falar de ansiedade, né? Vamos falar de um tema dialético, ambíguo, que beira os dois lados, o normal e o patológico. Vou aqui convidar o nosso amigo Crisóstomo para entrar daqui a pouco. Vamos continuar aqui o nosso lema, Fenomenólogos e Furiosos, parte 5, sobre angústia, sobre ansiedade, né? Aí um tema que efetivamente toca a todo mundo, né? Efetivamente diz respeito a todo o nosso fazer psi. Então, nada mais interessante do que pensar sobre isto, né? Deixa eu convidar aqui o nosso amigo. Vamos lá. Aguardando o nosso amigo. Então, dentro daquele nosso plano de estar limpando o campo, né? Como a gente está comentando a respeito de fenomenologia e clínica, então a gente começa agora a tocar em alguns assuntos um pouquinho mais específicos. Não é isso, Crisóstomo? Bom dia. Ô, meu amigo, bom dia, Adriano, Tá, tudo bem? beleza? Tudo Tudo tranquilo? legal, Tá um pouquinho baixo ótimo. aí teu Tá microfone, bom? vê aí, dá uma olhadinha. Enquanto você dá uma olhadinha, estava aqui comentando que não tem tema mais próximo da gente, da área psi, do que falar de angústia e ansiedade, né? E mais interessante ainda, talvez até nesses tempos de pandemia, duvido que tenha alguém aí tão tranquilo, né? Então, nada mais interessante do que isso. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, vamos bater um papo aqui. Antes da gente começar com o tema, antes de eu passar a bola para o Crisóstomo, até fazer um anúncio aí para o pessoal. Acho que a partir da semana que vem a gente vai testar um modelo diferente. A gente vai fazer aqui uma ampliação da parceria, né? Vamos convidar pessoas de fora para estar, né? Uma hora o LabFeno convida, outra hora o Unipep convida, para fazer ainda na mesma direção desse nosso bate-papo. Qual é a ideia? A ideia é a gente estar abrindo o leque e abrindo a diversidade da discussão sobre o tema de psicologia, fenomenologia e existencialismo, psicologia fenomenológica, clínica, etc., né? E mais um anúncio bem legal que a gente precisa fazer. Ontem realizamos a nossa assembleia da Associação Brasileira de Psicologia Fenomenológica, passamos a bola para uma nova diretoria, vamos estar recomeçando os trabalhos, né? E vamos estar aí dando um gás, né? O Crisóstomo está aí como vice-diretor da secretaria e vamos tocando o barco. Bom, vamos começar aqui. Vou passar aqui a bola para você. Ansiedade, angústia. Tem tema existencial mais existencial do que esse? Bom dia. É verdade, Adriano. Vê se melhorou aí, tá me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Melhorou, melhorou. Melhorou, né? Bom, primeiro reiterar realmente a importância do que você falou, né? Dar seguimento aí ao nosso projeto, né? Que é um projeto de todos, na verdade, da associação. E também sobre a nossa amplificação, né? Dos nossos debates aqui, das nossas conversas, trazendo, né, amigos aí, enfim, de outras instituições, de outras universidades, que vão estar colaborando aqui com esse debate, né? Sempre muito profícuo e potente nas reflexões sobre fenomenologia e psicologia. É verdade, acho que poucos temas são tão representativos, né? Quanto o tema da angústia, né? Não só do campo fenomenológico, né? E das filosofias da existência, como também da psicologia, como também do cotidiano e ainda mais do atual cotidiano. Então, eu acho que realmente falar sobre isso é absolutamente fundamental, né, Adriano? E Pois eu é. acho que E é um tema, é, né, é isso. um tema assim, um tema ambíguo, um tema dinâmico, um tema dialético, né? A gente Sim, pode estar falando tanto de ansiedade como angústia, como
um tema que acompanha os transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, por um lado, como também como uma reação normal, né? Como uma naturalidade de alerta. Mas eu sei que, do ponto de vista da chamada fenomenologia existencial, né? Que a gente já tocou aqui no assunto levemente, ele é um tema central e também dialético. Então, eu queria que você começasse por aí. Eu acho que é muito importante você resgatar esse caráter de ambiguidade, não é? De falar da angústia e dos fenômenos aí correlatos, né? Correlatos da angústia que acompanham, como você traz a questão da ansiedade e outros temas também, né? Eu acho que essa dimensão híbrida, né? Vamos dizer assim, né? Do tema, eu acho que nos faz assim, pensar inicialmente. Eu acho que é importante resgatar a própria origem, a própria etimologia, o próprio sentido original mesmo do termo, né? Angústia vem do latim angere, né? Que deriva do grego angor, né? Que tem a ver com estreitamento, Uhum, afunilamento, aperto, né? Do ponto de vista psicológico, né? Isso é vivido, tem seus, vamos dizer, seus correlatos, né? Sentimentais, psicológicos, vamos dizer assim, né? Com esses fenômenos que você trouxe, que a gente tá resgatando aqui, a própria ideia, né? A própria ansiedade, sintomas mesmo, né? Manifestações físicas, corporais, perceptivas, como sentimentos de aperto, falta de ar, inquietude, né? Esses uhum. são as manifestações mais explícitas, né? E que, como você bem disse, acompanham também, enfim, o próprio processo, né, psicopatológico, né? Eu acho também que é Deixa eu só fundamental te isso. interromper, tá um pouquinho longe o teu som, tá um pouquinho Hum. assim, tá um pouquinho baixo. Dá uma olhadinha enquanto você dá uma olhadinha, aproveitar e pegar um gancho aí nessa tua Deixa fala, eu, que eu acho que é deixa eu muito tirar, legal. deixa eu tirar o Opa, fone. ficou ótimo Deixa eu agora. tirar o fone e você vê se vai melhorar. Pera aí, vê se vai melhorar. Pera aí. Pronto, porque agora ficou bom. Vamos ver lá. Quanto ele. Nossas tecnologias. E aí? Vê se melhorou sem fone. Ah, agora melhorou. Olha aí. Então Opa. pronto. Então a gente fica assim. Então vamos. Então vamos nessa. Mas deixa eu pegar um gancho aí, né? Já que eu te interrompi, deixa eu pegar um gancho que eu acho que é muito interessante da gente pensar, e invariavelmente isso gera muita confusão, né? Tanto a gente vai encontrar na literatura o tema da ansiedade e da angústia como sinônimos, até porque como você está recuperando etimologicamente, isso é muito importante, o verbo grego Sim, ango, que fala de um estreitamento, acaba desembocando no substantivo estreitamento, propriamente dito, né? Apertamento, aperto, contração, que vai dar em angústia. E por outro lado, isso tem um componente eminentemente físico, fisiológico, então é aquela sensação de aperto, né? Então, tanto que antigamente a gente dizia angústia é essa direção para dentro, né? Essa coisa desse encapsulamento. E por outro lado, quando vai para o latim, quando o grego é latinizado, você vai encontrar no latim a palavra anxios, anxiosos, que vai dar em ansiedade, que é mais ou menos um estado psicológico de alerta, de preocupação, estar preocupação, uma emoção desagradável. Então, é interessante a gente ver, né, e aí, de novo, você falou em um conceito híbrido, é um conceito dialético, um conceito ambíguo, porque há essa transitoriedade, né, tanto na psiquiatria, quanto na psicopatologia, quanto na análise existencial. Então, é bem interessante a gente observar que é um tema que só vai ganhar um grande relevo a partir do final do final do século XIX, né? E mesmo autores conhecidíssimos, autores clássicos nossos, como Jaspers e o próprio Freud, também vão usar como sinônimos, né? E lembrar mais um outro detalhe etimológico bem interessante. Em algumas línguas latinas, como é o nosso caso, você tem os dois nomes. No inglês, você já não identifica tanto. No alemão também, você só vai ter o mesmo nome. Então você vai ver que, invariavelmente, a palavra é anxiety em inglês, né? Isso vai dar algum problema para a gente compreender, por exemplo, obras importantes de autores nossos, como a gente vai precisar bater um papo aqui, como, por exemplo, o Rolo May, né?
conceito de ansiedade é traduzido para o português. Já o termo Angst, no alemão, que o Freud vai falar neurose, angústia, aí ele vai ser traduzido para angústia, né? Mas acho que é bem importante dar essa noção para a gente entender esse hibridismo, né? Manda Sim, bala. sim. É. E também na continuidade desse resgate histórico, eu acho que também é importante a gente lembrar, né, Adriano, o porquê, de certa forma, também da impregnância, né, da recursividade, né, do tema da angústia nas literaturas, né, fenomenológicas existenciais. Né? Acho que isso também é uma coisa importante e eu Uhum. acho que isso remonta também um pouco do que a gente já falou aqui, né, na medida em que, né, enfim, o pensamento de tradição fenomenológica, enfim, das filosofias da existência que dialogam, né, sobre esse resgate, né, vamos dizer assim, um resgate Uhum. de um estranhamento, um pouco mais intenso, talvez mais radical, né, sobre uma suposta tranquila, né, é, relação dual, né, estruturante do pensamento que a gente nem pensa para colocar em prática, essa relação que a gente tanto fala, cindida, né, homem-mundo, Uhum. né, sujeito-objeto, que estrutura, né, tem uma dimensão estrutural aí, pertencente no nosso modo de pensar cotidiano, é uma questão da tradição muito forte, né, que acentua essa dimensão binária, distintiva, clara, né, entre sujeito e objeto, homem e mundo, polarizada, dicotômica. Né? Então, eu acho que também é compreensível, né, o porquê da angústia ser um tema, né, de tão forte expressão, né, porque justamente questionar essa historicidade, questionar essa tradição, né, que dicotomiza, ora por um lado, para as chamadas filosofias subjetivistas, com o primado do sujeito sobre o mundo, ora lá para o outro lado, uma dimensão talvez um pouco mais, né, chamada objetivista, né, mas que, ao estranhar isso, estranha justamente a condição, né, da certeza, a condição do dado estático, atemporal, do saber inequívoco, né, da ideia de permanência, né, que sustenta, né, toda e qualquer pré-compreensão em termos de previsibilidade, controle, né, e que resgata, portanto, aí uma Uhum. dimensão mais estrutural da existência humana, que é a dimensão da indeterminação mesmo, né, do próprio existir. Uhum. Então, nesse sentido, né, me parece absolutamente compreensível, né, que o tema, né, da angústia seja um tema muito presente nas literaturas sobre as quais a gente se debruça e que a gente pensa. Né? Acho que esse resgate Então também é você podia importante. aproveitar e trazer para a gente um pouquinho. Vamos pensar aí, já que eu sei que esse aí é o campo que você vai transitar, vai nadar de braçada. Traz para a gente um pouquinho aí uma discussão sobre essa historicidade desse tema dentro dos perfis das chamadas filosofias da existência. Né? A gente sabe que esse tema é caríssimo para autores importantíssimos, como Kierkegaard por um lado e Heidegger por outro. Né? Manda para a gente aí faz uma costura aí. É, exatamente, né? Bem como também os temas diretamente ele associados, que vão estar inevitavelmente presentes em todos esses autores, como você falou, né? Com Kierkegaard, a ideia de liberdade, a ideia de escolha, né? Então é um tema muito marcante para esses pensadores. Quando a gente tem Kierkegaard, que vai lá num importantíssimo tratado fundamental chamado Conceito de Angústia, né? Quando vai trazer Uhum. justamente, né? Quando vai trazer essa dimensão constitutiva da liberdade, né, da nadificação da existência e da angústia como sendo esse elemento fundante do existir, não é? Ou seja, é na angústia que a liberdade se anuncia radicalmente na existência humana, né, com Kierkegaard, né? E isso vai vir perpassando, né, Heidegger vem com Nietzsche, mais diretamente aos pensadores do campo da psicopatologia com Jasper, com Posse, que também tem lá Uhum. um importante tratado que vai falar sobre isso, angústia, culpa e libertação, né? Onde vai tratar Uhum. justamente também dessa dimensão que nós chamamos, né, que vamos chamar de dimensão ontológica, né, da angústia. O Heidegger vai trazer isso, quando ele vai falar dos existenciais, né? Ou seja, das estruturas ontológicas que, de certa maneira, se fazem presentes no ser aí, no ser deste ente que somos, e colocando aí a angústia como sendo
disposição afetiva, ou seja, né, um modo de afetação que permeia o nosso estar com o mundo, perfeito? Então, assim, eu Uhum. acho que realmente é aquilo que vai balizar, né, todos esses pensadores, em alguma medida, né? E o próprio Uhum. Jasper também, quando o Jasper vai trazer. E aí eu acho que é muito legal isso, né? Mais uma vez, retratando essa dimensão híbrida que você falou, né? E Jasper vai anunciar isso de uma forma mais explícita também, quando ele vai falar, quando ele vai fazer uma diferenciação entre a chamada angústia existencial e a angústia Uhum. empírica, né? Uhum. Ele vai, né, lá no Tratado Uhum. de Psicopatologia Geral, ele vai falar sobre isso, né? O próprio Boss, quando ele vai falar lá em Angústia, Culpa e Libertação, ele vai falar de uma angústia interna instintiva, né? Medar Boss vai falar sobre isso, Uhum. né? Como, né, desde a criança, né, há uma espécie de uma instabilidade permanente, né? Uma dimensão instintiva. Uhum. Falar sobre isso, portanto, é falar desse componente híbrido, né, que caracteriza a existência humana, né, seja tratado como estrutura ontológica. Sartre, brilhantemente, vai resgatar isso lá no Ser e o Nada, mais uma vez resgatando essa dimensão constitutiva da relação entre liberdade, escolha e angústia. Né? Angústia como esse Uhum. caráter movente, né? E, ao mesmo tempo, que se manifesta no cotidiano nas escolhas indeterminativas que não esgotam o caráter movente da angústia, dessa indeterminação Uhum. existencial. Então, realmente, é um tema que perpassa todos esses pensadores, né, de tradição fenomenológica existencial, e que, portanto, tem essa dimensão mesmo constitutiva do humano. Né? Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Porque, por mais que nós não devemos e não possamos, evidentemente, né, desconsiderar esse componente ôntico, né, pragmático, né, real, concreto, sentido, psicológico, vivido no dia a dia, através, né, enfim, das nossas angústias cotidianas, das nossas insatisfações e frustrações cotidianas, né, das nossas incertezas cotidianas, né, é, e que, portanto, isso constitui a nossa própria existência. Mas, por outro lado, também, né, essa compreensão de que, no fundo, todo e qualquer movimento de realização acaba sendo um movimento pautado numa tentativa já de uma aposta originariamente frustrada, que é justamente do fechamento, né, da completude, da Uhum. realização plena, e que, em alguma medida, a gente, né, até pela essa condição existencial ontológica, ela é irrealizável. Né? Então, eu acho que é muito bom realmente resgatar essa dimensão híbrida, né, da angústia. Deixa eu te fazer, estou cheio de provocação aqui. Eu acho que essa vai ser uma live de 3 horas, né? Mas eu tenho 3 provocações para você, mas eu vou começar com a nossa amiga Shirley Macedo, que está aqui presente, fazendo sempre uma provocação bastante positiva, está trazendo, evidentemente, a nossa condição atual da pandemia, a nossa condição de Sim, isolamento, e está trazendo sim, também um questionamento muito importante para a gente, que acho que você pode começar a pensar nisso, né? Que é uma discussão em torno como lidar com isso hoje na pandemia, dado que isso toca diretamente um tema que a gente ainda não, uma palavrinha que a gente ainda não usou, mas está perpassado em tudo que a gente falou até agora, que é finitude. Olha só. É a Shirley, ó. Breve estará conosco aqui. é verdade. A gente não usou, mas ela está perpassando, né, como você falou, né? Uhum. Finitude que é trazido por Heidegger como sendo uma dessas estruturas ontológicas, né, constitutiva da existência, ou seja, a existência se caracteriza por uma dimensão de finitude, não só pelo fato, e aí eu acho que, mais uma vez, uma dimensão híbrida importante na compreensão de finitude. Né? Uhum. Finitude não só pelo fato de que somos finitos, um dia nós nascemos e um dia nós morremos, né, pelo menos dentro da compreensão de vida e morte que a gente conhece, né? Então, finitude não só por conta disso, mas também finitude pelo processo de findação permanente, né? Ou seja, finitude não pelo Uhum. finar exclusivamente, lá do dia do finado, do dia dos mortos, mas pelo processo de findação constante e permanente que atesta o nosso caráter justamente de impermanência. Né? Então, assim, quando Heidegger traz essa nossa dimensão, portanto, ontológica, originalmente constitutiva, que ele vai chamar de estrutura ontológica ou existencial de finitude, ele vai trazer justamente que, assim, a disposição afetiva, ou seja, o modo como nos afetamos com o real é permeado pela dimensão da angústia,
porque a gente vive num processo de negação dessa finitude. A gente vive num processo de tentativa de estabelecimento de regularidades existenciais, de certezas e garantias, de controles e possibilidades, que, justamente por ser algo que não consegue se estabelecer de uma forma atemporal e determinativa, né, aponta para uma dimensão cotidiana da angústia. E, evidentemente, o momento que a gente vive da pandemia é um atestamento disso. Né? A pandemia nos atesta claramente a nossa dimensão de impotência, né? A própria ciência tentando dar conta dessa questão do mapeamento e totalmente do vírus, mas da nossa impotência frente ao total controle dessa situação. Ou seja, é uma situação que estampa, né, em fonte 72, negrito, sublinhado, outdoor, né? É um outdoor que nos invade. Olha só, você é mortal, você é mortal, você é finito, você não está no controle, você não sabe sobre daqui a pouco, você não sabe sobre amanhã. Não é? Isso, né, é atestado de uma maneira inequívoca e clara, e, portanto, o que a pandemia acaba trazendo também, por conseguinte, evidentemente, de maneira muito drástica, é esse reconhecimento de uma dimensão que, a rigor, não é só pandêmica, ela é existencial. Em 2019, em 2018, a gente também não estava, embora tivesse uma experiência de mais segurança, a gente também não estava exatamente no exercício de um controle existencial que você, né, sabia que não ia, né, estar submetido né, aos riscos da existência. Então, assim, eu acho que, claro, evidentemente, é um tema atual que nos ajuda a pensar sobre isso, e que não nos deve, evidentemente, também estamos aí no exercício de ser, né? Própria questão da liberdade existencial, né? Nascemos para ser, somos um exercício de ser, do porvir, da afirmação de si, da constituição do ser aí, né? Então, portanto, estamos no exercício de ser, né, permanente, e esse exercício ele nasce a partir do enfrentamento da angústia originária, do vazio, da indeterminação. Né? Então, ele também é uma dimensão constituinte ecológica. Entende? Então, é como se fosse essa dimensão híbrida que você falou. Né? É inevitável o movimento de ida, mas é também constituinte do movimento de ida a ausência, né, de determinação do destino. Muito embora crido, desejado e buscado. Que coisa interessante, né? Você acaba de falar isso, a Shirley acaba de exatamente colaborar aqui com a gente, falando exatamente disso, né? Toda essa ambiguidade da relação, né? De como que alguns não dão conta da angústia, querem morrer, outros não querem morrer, né? Veja que coisa curiosa. E tem mais um detalhe muito importante aí que está na tua fala, que é o seguinte: o quanto que nós, né, seres humanos contemporâneos, de certa maneira, e esse é um tema que certamente vai perpassar todas as nossas discussões, o quanto que nós, sujeitos contemporâneos da ciência, nos colocamos numa condição de conforto e de controle que nos deixa apaziguados nessa relação do existir. Né? E que só invariavelmente em situações, de novo, volta meu amigo Jaspers, né? Volta naquela situação limite que de repente nos tira do eixo. É o caso da pandemia, exatamente o que você acabou de falar, né? A gente fica meio que anestesiado, né? Por essa nossa relação confortável, a gente tem muita coisa, a gente acorda, vai, faz, acontece, não se depara que o existir, que a finitude, que o risco, que a morte estão ali o tempo todo nos escamoteando, nos espreitando, né? Olha, como é que é isso, hein? Pois você está falando do fenômeno do decaimento. Estamos falando do decaimento heideggeriano, estamos falando daquilo que é essa dimensão do que você chamou do anestesiamento, né? É uma espécie de a construção de uma relação de asepsia, né? Na verdade, é isso que o cotidiano relativamente nos traz, né? A gente imerso, né, nesse horizonte de instrumentalidade, determinação, de substancialização, da certeza, do controle, da suposta previsibilidade, do inequívoco, né? O que isso acaba trazendo é uma relação asséptica, né? Uma asepsia. Asepsia com o quê? Conosco mesmo. Com a nossa condição mais originária e mais fundamental.
de finitude, né? De que, em última instância, né, é só o aqui e agora indeterminativo sobre qualquer coisa do daqui para frente, né? Do minuto seguinte, da hora seguinte, do dia seguinte e tudo mais. Então, esse chamado decaimento, que Heidegger vai trazer como uma estrutura fundamental da existência e que, portanto, permeia a nossa relação mundana, é justamente esse processo de anestesiamento que nos dá uma falsa sensação, porém sensação vivida como, sentida como necessária para o chamado sentimento de bem-estar, né? O sentimento de bem-estar, ele está diretamente ancorado numa certa sensação de que as coisas estão bem, de que a gente está bem, né? Que está tudo ordenado, que as coisas estão sob controle. Então, assim, muito embora seja uma sensação falsa, é vivida como real e necessária. E é isso que dá essa condição de um certo anestesiamento. E aí, o que acontece? A vida vem o tempo todo, ao longo do dia, de pequenas, médias ou grandes formas, nos tira o tapete. Seja das pequenas coisas, né, das minúsculas coisas, seja das coisas mais expressivas, né, que geram aí realmente dificuldades né, de ordem muito maior para lidar com elas. Mas, em última instância, é exatamente o fenômeno do decaimento. Decaimento não no sentido depreciativo do termo, né? Até porque o fenômeno do decaimento constitui, né, constitui a existência. Nós, né, na nossa relação mundana, nós nos estabelecemos e, de certa forma, nos imbricamos com o mundo, com o sentido. Né? Isso é constitutivo do ser aí, né, da existência humana. Mas é um fenômeno, né, absolutamente análogo a esse e concomitante é esse processo de um suposto assim, distanciamento de nós, distanciamento de nossa condição realmente constitutiva. Curioso que é um tema, né, o tempo todo a gente está falando, é um tema eminentemente humano, é um tema eminentemente cotidiano, é um tema eminentemente inalienável, quer dizer, é impossível nós nos livrarmos de ansiedade e angústia, né? Mostre-me um sujeito sem angústia e ansiedade, te mostra um cadáver, eventualmente é a única condição que a gente tem, né? E curiosamente, também é um tema que acaba que é pouco trabalhado, né? Você trouxe no início, vamos dizer, o grande mestre dessa discussão, ou pelo menos o primeiro que vai tocar nesse assunto de uma forma mais radical, e eu vou voltar um pouquinho nele. Estamos falando aqui, né, o Crisóstomo citou o grande texto de Søren Nabi Kierkegaard, de 1844, sobre o conceito de angústia. O título original é em dinamarquês, eu não sei dinamarquês, então não vou ler para vocês. Né? E nessa obra, o Kierkegaard, ele apresenta esse texto, né, como, abre aspas, uma simples meditação psicológica para servir de introdução ao problema dogmático do pecado. Olha que bonito. Né? A essência da angústia nesse texto é considerada a partir da ideia do pecado original, ou seja, com o erro de Adão, a angústia entra na realidade humana. O ser humano, ao contrário do anjo e ao contrário do animal, fadados à imediação, atinge uma representação dos possíveis com que se defronta na angústia como vertigem dos possíveis. Né? Segue aí o bonde nessa, para a gente chegar, como é que você faz para chegar daqui até Heidegger, até a ideia de decaimento no Heidegger? Sensacional, porque justamente esse resgate foi maravilhoso que você trouxe, né? Porque, para Kierkegaard, o que Adão e Eva inaugura é justamente a vivência da vertigem dos possíveis no exercício da escolha do pecado original. É isso que os coloca na dimensão da existência, diferentemente da natureza que os cerca. Né? Então, qual é o ponto de ligação nisso? Exatamente o exercício do decaimento no absorto da possibilidade. Compreende? Ou seja, decaimento nesse sentido de que a vertigem das possibilidades, de certa maneira, nos coloca diante do exercício da escolha, perfeito? Da possibilidade da escolha, e a possibilidade da escolha inaugurada por essa vertigem inicial, ela anuncia a angústia da insustentabilidade de cada uma delas. Não é? Entretanto, a insustentabilidade de cada uma delas é vivida numa relação veritática, numa relação de verdade, de um acontecimento, né? Vamos chamar de um acontecimento de aletheia, de verdade experiencial inequívoca, e que traz essa invisibilidade maior. Eis o fenômeno do decaimento. Então, isso tem origem, né? Lá, como você traz em Kierkegaard, o que inaugura a dimensão de existente, de humano, é justamente a ideia daquilo que eles, deixando de ser natureza
é o homem envolto no absorto da possibilidade da escolha, que gera a vertigem, mas que, por outro lado, gera inevitavelmente a dimensão da liberdade, que é o que Sartre vai trazer, do paradoxo de Sartre, né? Condenação à liberdade. Somos condenados a ser livres. Né? Somos condenados a estar num permanente exercício de escolha a cada momento da existência. Não é? E aí, na ligação com Heidegger, mais uma vez, não é? É o exercício dessa liberdade, né? Que originariamente somos condenados, né? Já inaugurados lá atrás por Adão e Eva, né? Na condição de existente, né? E que, portanto, assim, tomada como realização plena, cai no fenômeno do decaimento e, portanto, no esquecimento dessa condição mais originária, ou seja, no esquecimento do horizonte indefinível, irrealizável e inabarcável em cada uma das possibilidades que se anunciam mediante vertigem inicial. Né? Toda escolha é um exercício de vertigem. Né? Toda escolha é um exercício de angústia. Ela anuncia essa dimensão de indeterminação para a gente. Né? Então, eu acho que esse percurso aí, né, Kierkegaard, né, claro, de uma forma mais sucinta, né? Kierkegaard, Sartre e Heidegger, eu acho que ele é fundamental. E volta naquilo que a gente falou inicialmente. Né? O que isso anuncia? Anuncia a nossa condição original. E aí é isso, né, Adriana? Que é como se fosse... Assim, do que a gente está falando em última instância? A gente está falando de uma relembrança do que somos. Sim, porque é como se fosse assim, na trajetória do pensamento humano, é como se prevalecesse uma versão de que de um certo esquecimento de quem somos, né? Um esquecimento de que escolhemos o tempo todo, né? De que não tem como estar fora do exercício da escolha, que essa escolha nossa ela é condição, né? nossa condição originária de escolha e, portanto, nada determina a priori essa escolha. Não há um determinante a priori garantidor, muito menos a posteriori, no sentido, né, de previsibilidade. Né? Então, eu acho que esse resgate é muito importante, porque, de certa maneira, o que a gente tenta fazer, né, e depois eu acho que é até bacana também trazer isso por outros campos, mediante, por exemplo, o campo da arte, né, enfim, da literatura, da poesia, como que isso é resgatado e valorizado, né, que é assim, uma relembrança de uma condição, né, de finitude mesmo, de finitude nesse sentido de indeterminação. Né? E que aquilo que não tem como não ocorrer, que é a escolha, porque ela acontece o tempo todo, ela, não, por um lado, não tem como não ocorrer, mas, por outro lado, ela não carrega consigo a possibilidade, né, de fechamento da vertigem, né, do esgotamento de possibilidade e de lançar mão de algum grau de previsibilidade e controle, né, de atemporalidade, permanência, visualização prévia, né, ou seja, de segurança como um todo. Deixa eu voltar aqui para tentar fazer uma amarração que eu acho que é bem importante, né? A gente está falando aqui de Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, que começa sua obra. Primeiro, ele era um cristão bastante radical, bastante cioso, né? Mas a gente não pode. Aí a gente está aqui começando a falar de Adão e Eva, pecado original, né? De repente o pessoal começa a ver, peraí, mas isso aí é um teólogo, isso é religião, o que é? Não é uma obra de teologia, ele não é um teólogo. Ele está tratando isso do ponto de vista simbólico na Constituição e da própria, e é esse que é o ponto, da própria condição do humano, né? E veja que simbologia bonita, que simbologia linda para a gente recuperar do cristianismo, né? A ideia do pecado original como a ideia de um caimento que nos desemboca num decaimento e numa condição de finitude é exatamente a condição que qualifica a possibilidade do ser como existente, de não sermos apenas seres naturais, não é isso? Olha que coisa fantástica, né? Eu acho que isso é muito importante a gente dar essa amarrada, né? Eu acho que, não sei o que você pensa, mas me soa como assim, pode ser isso, é tão radicalmente difícil dialogar com isso, que é que talvez faça com que a gente, paradoxalmente, aí fazendo a ponte com Heidegger, a gente deixe de lado essa temática. Fala, olha, é tão complicado, é tão natural, é tão banal esse nosso sentido de existência e finitude, que eu nem me dou conta dele. E aí eu acabo não discutindo isso, né? De novo volta o fenômeno da angústia e da ansiedade, que nos desaloja, eu gosto dessa palavra, nos desaloja, nos tira do lugar, né? Você falou do puxa nosso tapete.
é isso. Quantas situações de vida nos tiram o tapete, né? Morte, nascimento, veja a ambiguidade da situação, né? Manda bala aí nessa agora. Agora eu estou acompanhado aqui, ó. Pois é, olha o Filipão aí, grande, trabalha em equipe, é isso aí. Olha Famoso aqui. designzinho. Então, mas pois é, Adriano, mas acontece que eu acho que é isso mesmo, né? Ou seja, quando a gente esse resgate, né, tem a ver com o que eu chamei agora há pouco de relembrança, né? No fundo, me parece que realmente a nossa trajetória de pensamento é de um certo esquecimento dessa condição, né? Que, no Uhum, fundo, é o que uhum, nos tira da condição de natural, não há natural, entende? uhum, Nos uhum, tira dessa condição, né, de previamente determinado, né? E eu acho que isso é justamente como você traz, é a beleza da existência, né? A beleza da existência está na sua indeterminação, né? Que tem como componente análogo a liberdade, que tem como componente análogo a angústia que não se esgota em nossas realizações cotidianas, em nossas escolhas cotidianas, em nossos sentidos que se anunciam de mundo. Né? Então, embora isso eu acho que inclusive, até relativamente compreensível, sabe, Adriano? Eu acho que é relativamente compreensível quando você fala, assim, de enquanto às vezes o tema é relegado. uhum, Sabe? uhum, Eu vejo isso de maneira muito compreensiva, sabe por quê? E eu acho que isso simplifica, né, o quanto, de certa maneira, também é relegado, às vezes, determinados modos de pensar, até mesmo científicos, né? A gente tem um contato muito próximo disso, né? O quanto, às uhum, vezes, determinados modos de pensar eles são mais marginalizados, às vezes, né? Porque eu acho que é justamente isso. Eu acho que é a afirmação daquilo que é uma impossibilidade de determinação. E veja bem, até mesmo de esgotamento simbólico, linguístico dos assuntos. Né? Porque falar uhum, sobre uhum, finitude, né? Falar sobre a angústia, é falar sobre a irredutibilidade desse fenômeno na sua manifestação ôntica, tal qual a gente vive cotidianamente. E, portanto, inesgotável lá no seu fim cotidiano resolvível, em termos de suplantar uma situação difícil, em resolver um problema, uhum. não é? Qualquer que seja ele. Então, Então, eu acho que isso é relativamente até compreensível, justamente por aquilo que a gente já falou também em outras lives, né? Quer dizer, a própria questão da linguagem, né, que uhum, está junto o tempo todo, eu acho que é um elemento fundamental de ser resgatado aqui dessa impossibilidade de esgotamento, ou seja, a gente não consegue efetivamente tratar de algo que é indelimitável do ponto de vista absoluto, uhum. né, a partir do seu esclarecimento total, né? Ou seja, fica meio que uma névoa, né? Fica uma coisa meio que, né, Isso, isso, relativamente definida, né? É uma névoa que não é nada, mas é alguma coisa. Mas só que não é alguma coisa do ponto de vista isso. determinativo, entende? Então, que Uhum. afirma a própria virtude, afirma a nossa própria, né? Ou Pois é, seja, então afirma essa vamos condição. lá. Vamos lá no nosso lema aí de limpar o campo, vamos problematizar e vamos provocar agora, trazendo para uma dimensão mais próxima daquele tema nosso da clínica, né? Pierre Hum, Pichot, que é um dos grandes que vão definir o tema da ansiedade, eu vou tomar aqui para tentar aproximar um pouquinho da questão da psicopatologia, da questão da psiquiatria, da questão da clínica propriamente dita, né? Para te fazer uma provocação, né? Já nos fala que a ansiedade ele é um estado emocional, ansiedade, angústia é um estado emocional desagradável, estamos usando aqui de formas sinonímicas, né? hum, Acho que a gente hum, poderia aqui fazer uma distinção, né? Eu me lembro que antigamente a gente fazia a seguinte distinção entre ansiedade e angústia. A angústia é dirigida para dentro, a ansiedade é dirigida para fora. Então, a angústia estaria mais voltada para uma constrição e a ansiedade para uma expansão, né? Então, ok, hum. podemos pensar nisso, mas vamos tentar ser um pouco mais pragmático, né? É um estado emocional desagradável que geralmente, do ponto de vista fenomenológico, e fenomenológico aqui tem aquela condição da psicopatologia. Como é que você registra descritivamente o quadro de ansiedade e angústia? Basicamente com 3 condições essenciais. Um sentimento ou uma sensação de perigo iminente, uma atitude de expectativa em relação a esse perigo, quer dizer, aquela antecipação, o perigo está ali, está presente, mas você tem a sensação de que ele está o tempo todo, a qualquer momento vai pular, né? Existe um fantasma, o fantasma vai te atacar, é mais ou menos nessa direção. E um sentido de desorganização, uma sensação de total desamparo diante do perigo, né? Quer dizer,
são condições que estão absolutamente previstas, por exemplo, no medo, né? No medo, na preocupação, né? E aí, como é que a gente analisa isso? E aí agora eu vou fazer a provocação para você. Quer dizer, da mesma maneira que nós temos um conjunto de manifestações físicas, esses estados aí vão ser representados por taquicardia, sudorese, hiperventilação pulmonar. Ao mesmo tempo tem uma sensação psicológica, alerta, apreensão, né? E nós estamos aqui falando o tempo todo de uma condição de finitude, de uma condição existencial, mas a gente tem também uma coisa extremamente desagradável, que é a fobia, né? Juntando tudo isso, minha provocação aqui é, como que a gente pode pensar? Me ajuda a pensar aí, vamos pensar junto aí, nesse tempinho aqui que nos resta, pensar o seguinte, como uma condição ontológica, do jeito que a gente está dizendo, como é que a gente lida com ela na clínica? Como é que a gente transita entre a ideia de condição, por um lado, e a questão do sintoma, por outro lado, né? Como é que a gente faz essa amarração sem parar na superficialidade e ficar na condição filosofante, por um lado, e sem desqualificar a experiência do sujeito? Em outras palavras, como que a gente aí, tô provocando agora que esse é um tema para a gente discutir outro dia com mais fortaleza. Como lidar com essa dialética do ontológico e do óntico? Bom, eu começo de trás para frente pelo que você acabou de falar. O primeiro ponto eu acho que é fundamental. O primeiro ponto eu acho que é fundamental é atentar, assim, para, de certa forma, uma tradição de pensamento que a gente não se esforça muito para fazer, que é não ver de forma dialética, que é ver de uma forma, né, separada e dicotômica. E, portanto, se é separável, ou, né? E aí a gente vai partir para um campo de aniquilação, um campo de resolução do ponto de vista de aniquilação do sofrimento, de aniquilação da angústia, entende? Eu acho que, então, de trás para frente, aproveitando a sua fala, o primeiro passo é, assim, do ponto de vista de como a gente olha para isso, né, é a gente poder exercitar, talvez de uma maneira um pouco mais atenta, que normalmente a gente não faz, e aí é compreensível, a gente está falando de uma história de pensamento secular, milenar, né? De que assim, a gente consegue lidar com a possibilidade da exclusão do fenômeno. Então, essa é a primeira coisa. O fenômeno é um fenômeno originariamente híbrido, originariamente constitutivo na sua dimensão de um correspondente iôntico de uma dimensão ontológica, né? Vice-versa. Eu acho que essa é a primeira questão fundamental. E, neste sentido, evidentemente, a vida se dá numa dimensão da pragmaticidade, da empiria cotidiana, né? Da dimensão do concreto. Ou seja, e essa angústia, como você falou, ela é vivida realmente como uma desordenação de mundo, né? Ela é vivida realmente como um medo de alguma coisa, de um fantasma, seja do ponto de vista mais indeterminado, como você trouxe, angústia, ansiedade, né? uma ideia de mais para dentro, de introspecção, e uma outra mais externalizada, né? Mas que é vivida mediante um anúncio objetivo a partir de alguma coisa, né? Ou seja, de um determinado tipo de situação ou objeto, né? que anuncia, né? que faz emergir, né? esse desordenamento possível. Então, assim, eu acho que uma coisa fundamental é este, portanto, acolhimento, né? Eu acho que esse acolhimento, né, dessa queixa, né, desse mal-estar, né, a legitimidade desse mal-estar, ele é vivido efetivamente, né? Ele é sentido, vivido e precisa ser respeitado, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. O acolhimento, portanto, eu acho que ele é absolutamente necessário para que a gente possa, aí sim, né? Eu acho que poder, a partir do exercício clínico, do exercício da dialogia clínica, de certa forma, caminharmos juntos para a dimensão de sentido de mundo, né? De mundo de vida, de sentido de mundo, que, de certa forma, se anuncia como frágil, fragmentada, se anuncia como refratária, inconsistente, ameaçada neste sofrimento, né? Ou seja, essa angústia, na verdade, ela traz um risco de desabamento de mundo. Em outras palavras, de uma estruturação semântico-existencial, né? De um horizonte de visualização de verdades, né? De verdades vividas e que dizem respeito à história da pessoa, dizem respeito a ela, né?
e que, portanto, assim, naquele momento está sob ameaça. Então, eu acho que o acolhimento é fundamental para que a gente consiga, de certa forma, como eu falei, juntos, caminhando juntos, assim, permitir a emersão, emergir, o aparecimento através da fala dessa estrutura de mundo, né, que se mostra ameaçada. Está entendendo? Ou seja, existência. Né? Ou seja, existência. Né? Existência, né? Nesse sentido. Então, isso assim, me parece absolutamente fundamental. Eu acho que isso é assim, a condição de qualquer possibilidade de trabalho, compreendendo aí a ideia de trabalho, como eu falei o tempo todo, que é um trabalho, é um trabalho conjunto, é um trabalho de integração, desde a sua origem, né? Porque tem a ver com a ideia de lugar, como a gente já vai falar em outras situações, né? A ideia do saber, enfim, é um trabalho conjunto de revivência da estrutura mundana que se mostra em ameaça. E aí sim, eu acho que essa imersão traz consigo, né, toda essa dimensão de sentidos imbricados, toda essa dimensão constitutiva daquela existência que sofre, tá entendendo? Eu acho que isso é um processo, isso é um momento, isso é um fenômeno de anunciação radical, de autoexperienciação intensa, né? De uma espécie de, né, virada de avesso para fora, por si próprio, para si próprio, para si próprio, entende? Então, assim, eu acho que esses elementos são fundamentais, partindo do início, da legitimidade do que chega, né? Como a gente falou em outra live lá do seu Manuel, que conversava com a caneta, né? Vamos recuperar o seu Manuel. Vamos lá conversar os três. Então, portanto, assim, nenhuma dúvida, né, da legitimidade do que acontece, né, do que se sente, né, desse mundo que estremece, né, desse 11 de setembro iminente. Né? Eu acho que isso é fundamental. E aí, inevitavelmente, a gente vai para o campo fenomenológico, a gente vai para o campo da anunciação do aparecimento daquilo a partir da condição que aparece, né, daquilo da sua abertura possível, que é o que a gente falou agora há pouco, de estrutura semântico-existencial que está estremecida. Né? Que estrutura é essa? Né? O que é isso? O que isso diz? Né? O que isso diz de nós? O que isso diz da gente? Né? E quais são as ideias indiscutivelmente que possam estar presentes aí sim, né? de permanência que entra em xeque, de garantias que entram em xeque, de previsibilidade que entra em xeque, de estabilização que entra em xeque, né, de substancialização que entra em xeque, aí, inevitavelmente a gente acaba caminhando para isso, não vai ter jeito. Né? Porque se são verdades estruturantes que se mostram ameaçadas, na verdade, essa estruturação se dá pela possibilidade, justamente, desse absoluto, né? Dessa substancialização. Então, eu acho que esse é o aspecto fundamental em jogo, claro, do ponto de vista aqui mais elaborado, talvez, né, do processo clínico nesse momento de acolhimento dessa angústia. Quer dizer, do jeito, desse jeito que a gente está discutindo, fica patente, fica claro que o âmbito da clínica não é um âmbito do apaziguamento, na imensa maioria das vezes, né? Quer dizer, como lidar com isso? Veja que coisa curiosa, né? A gente está falando aqui, então, de uma clínica de um cuidado que não é esse cuidado do apaziguamento, não é que o senso comum acaba falando, não veja que paradoxo, a gente está lidando com paradoxo, falando de potência em potência, né? Quer dizer, por isso é minha provocação, né? Que eu acho que esse é um tema muito importante aqui para o pessoal que está escutando, uma discussão muito grande que a gente tem tido, uma crítica grande que a gente tem tido, que é com esse uso, né? E aí, voltando na fala agora há pouco, que é um uso bipolar que a gente tende a ter dos conceitos, até de colocar o ôntico e o ontológico como se fossem posições de oposição, que eventualmente aparecem, né, e desaparecem. Não, são condições dialéticas, né, de entrelaçamento. Então, assim, uma condição ontológica que constitui o humano no próprio desespero, outra palavra kierkegaardiana, outro texto kierkegaardiano que toca nesse assunto, né? Uma condição do desespero que me constitui e também me desaloja, que me incomoda, que me faz buscar uma clínica, aonde, né? Estava recebendo agora há pouco umas tirinhas, né?
do pessoal, eu quero me livrar da ansiedade, me dá medicação, vou te dar você quer uma medicação? Quero. Um por dia? Não, eu quero logo todas para resolver tudo. Veja como lidar com essa dialética desse apaziguamento, condição, né? É essa provocação aqui para pensar a clínica. É verdade, né? Porque no fundo isso que a gente, né, tratou também, né, em outra live, você resgatou bem a questão da própria medicalização, né, que evidentemente não Uhum. é a desconsideração da importância, né, eventualmente, né, do... Deu uma falhinha aqui. Sinal, tecnologias, puxa, na hora que ia falar. Mas enquanto ele tenta conectar aqui, voltou, Opa, estou aqui. voltou. Mas eu estava falando justamente sobre essa questão que você relembra aí, né, da medicalização, que é um Uhum. fenômeno preocupante. Porque muitas vezes deixa de ser uma condição de um aspecto fundamental e muitas vezes necessário para a suplantação de uma condição, para ser um recurso subversivo da nossa Uhum. condição de existência. Ou seja, um recurso que busca a subversão de nós entrarmos numa relação mais íntima conosco mesmo e percebermos essa estrutura semântica existencial que não se sustenta diante de uma relação, diante de uma situação concreta da vida. Não é? Uhum. Então, eu fundamental. Isso que você está trazendo, né, de podermos pensar também, né, a clínica, né, a partir de um estranhamento de determinadas construções históricas, né, e essa ideia, às vezes, né, relativamente perigosa e relativamente superficial e simplista do cuidar, é uma delas. Né? É exatamente isso. Uhum. Porque Uhum. muitas vezes esse cuidar precisa, de certa forma, comportar a possibilidade, não é, da sustentabilidade daquele paradoxo que a pessoa precisa viver. Né? Daquela insustentabilidade que ela vive, é justamente a possibilidade de subverter aquilo que ela deseja, que é manter-se estável, que é manter-se atemporal, que é, entendeu? Que é Uhum. não estar que é não estar no jogo dialógico da existência, se refazendo, né? Se reconstruindo, né? Se reinventando. Né? Então, assim, eu acho que isso é um resgate fundamental. A clínica passa, sim, Uhum. fundamentalmente, em muitos momentos, pela sustentabilidade dessa angústia. A sustentabilidade Uhum. da Uhum. sustentar a impossibilidade da manutenção de mim intacto. Não tem jeito. Sim, Não sim. tem como passar incólume pela existência cotidiana, né? Então, Uhum. assim, é um resgate muito importante. Que eu acho bem metafórico, aquele exemplo que você deu do seu Manuel, né? Conversa com a caneta. Né? O seu Manuel conversa com a caneta. Quer dizer, como é simplista eu reconhecer a caneta como sintoma, né? E não associá-la à própria experiência do seu Manuel. Vamos conversar todo mundo junto. Né? Mas Sim, eu acho que assim, é muito importante a gente pontuar isso, porque a gente está falando de clínica, a gente está querendo limpar o campo, né? E aqui, assim, duas coisas bem importantes, né? Como que esse tema, a gente começa pensando Kierkegaard, atravessa, passa por Sartre, ganha aí um contorno sólido com Heidegger, e vai encontrar a clínica em autores muito importantes que pegam esse tema da ansiedade e da angústia de uma forma bem radical. Nós estamos falando aí do Rollo May, nos Estados Unidos, nós estamos falando do Viktor Frankl, que vai falar do vazio existencial, né, que vai falar das sim, relações de sentido, nós estamos falando do Medar Boss, estamos falando do Binswanger, estamos falando do Jaspers, estamos falando de uma série de autores que são importantes da gente resgatar. E estamos também problematizando aqui, né, para ficar bem marcado nessa nossa expectativa de limpar o campo, que a clínica, muitas das vezes, é pensada como esse apaziguamento, como esse lugar de vamos deixar de lado, vamos voltar para um conforto. Quando, na verdade, a condição existencial nos provoca efetivamente a um enfrentamento aqui não naquele sentido de embate necessariamente, mas um enfrentamento do tipo colocarmos-nos diante dessa situação. Né? Eu me lembro de uma passagem que o Rogers dizia, que dizia assim, há momentos em que você tem que estar absolutamente diante do seu sintoma. Você tem que se manter diante dele. Você não pode cair na armadilha de querer livrar-se dele. E a gente fez a crítica, fazer a crítica do lado da medicalização é fácil. Só a gente dizer, o médico só medica, né? Mas a gente também tem que ter clareza de que também essa crítica é válida para nós psicos, quando a gente sem dúvida. substitui a medicalização pela psicoterapia. A gente substitui a medicalização por certas técnicas de apaziguamento, né? Concorda com isso?
Perfeitamente, perfeitamente. E exatamente, essa substituição, qualquer que seja ela, ela é exatamente um problema, porque essa substituição é uma espécie de, esse apaziguamento, como você está, é uma espécie Uhum, de, é uma espécie de subterfúgio, né, para evitar o encontro consigo próprio, entende? É uma espécie disso, né? uhum, Entendeu, Adriano? uhum, É uma espécie de deparar-se consigo próprio. Quando você fala, né, do resgate do Volumei, quando vai falar sobre enfrentamento do sintoma, né, é enfrentamento de nós, né? Enfrentamento nesse sentido de deparar-se uhum. comigo mesmo. E eu acho que a gente estava falando de arte agora há pouco, e né, eu queria, né, trazer aqui um pequeno texto aqui, né, brilhante da Clarice, né? Porque a literatura, a arte, a Opa. literatura, a poesia, eu acho que resgata isso de uma maneira muito bonita, né? Eu acho que apresenta de uma maneira muito bonita essa dimensão poética, essa dimensão de Uhum, dissolução, né, integrativa, e não dissolução no sentido necessariamente depreciativo, né? Então tem um trecho aqui que eu queria ler que eu acho que é muito, muito bonito, né, da Clarice, né? Perder-se também é um caminho, né? E quando ela uhum. vai dizer, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Em algum momento de nossas vidas será inevitável adentrarmos alguns dos desvios de caminho que se abrem por essa nossa jornada. Impossível andarmos corretos, seguindo regras e sendo racionais o tempo todo, pois somos humanos e, portanto, passíveis de falhas, erros, inseguranças e temores. Cadernos às fraquezas é, será preciso, para que amarguemos as consequências dolorosas dos desacertos e retomemos nosso caminhar mais fortes e sábios, bem como mais seguros quanto à verdade daquilo que queremos para nossas vidas. Embora haja escolhas por demais nocivas e perigosas, como drogas, por exemplo, ou quaisquer outras, sair do prumo é preciso, no sentido de que o enfrentamento do submundo das escuridões que nos rodeiam e existem também dentro de nós trará a noção exata do que e de quem devemos evitar e nos aproximar, pelo menos naquele momento. As certezas podem até trazer segurança, mas carregam na mesmice de comodidade passiva e são incapazes de incitar-nos à reflexão contínua e necessária frente ao mundo circundante. É preciso aprender a reaprender sempre. É isso. Clarice Lispector, Claro, Fenomenologia na Veia. na veia, na veia. Maravilha, eu acho que está perfeito. Vou agora dar uma de Lacan, tempo lógico. Vamos ficar com Clarice, vamos findar com Clarice e vamos usar deste fim um novo passo inicial com Clarice. Maravilha, maravilha, Crisóstomo, maravilha. Eu acho que estamos chegando aqui 2 minutinhos, acho que está perfeito a gente dar uma encerrada com isso daí, né? Ficar com Clarice, pensar com Clarice. E vamos tocando aqui até uma próxima oportunidade. Beleza? Perfeito, muito bom. Mais uma vez, sempre muito bom o nosso diálogo. Agradecer aí os colegas que se fizeram presentes aí, prestigiando, é sempre muito bom essa conversa. E relembrar, semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, de alguma forma, com alguma novidade que a gente ainda está construindo, né? Talvez trazendo um amigo, enfim. Mas estamos aí no nosso, consolidando nossa sexta-feira, 10h30, como um espaço aqui de diálogo, de debate, de reflexões também importantes para a gente, né? Então, muito bom, muito obrigado aí por Isso todos daí. e Tenha mais uma vez, um ótimo obrigado. dia, um ótimo final de semana e até a próxima. Um Obrigadão. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadíssimo.